acho que, dado a expectativa de todos, se me permite, eu abro a sessão manifestando o nosso prazer e a honra ter a doutora Eliane Marques, polivalência, já que é pedagoga, advogada, mestre em Direito Público. Estou lendo aqui o post, psicanalista, escritora, poeta e tradutora. Eu não conheço muitas pessoas com todas essas facetas, essa polivalência. Seja bem-vinda, sinta-se em casa. É um momento da academia bastante informal, já que os temas propiciam isso. Não é uma palestra com características tradicionais, e aqui, por isso, atrai a presença. E estou ciente também, como a nossa acadêmica Miriam, de que isso é novidade para mim. Até o termo ame-africana é um termo que eu não conhecia para poesia. Aliás, não conheço muito de poesia. Lamento, mas é a realidade. Então, vai ser enriquecedor. Vamos dar a palavra à doutora Miriam para que realmente faça a apresentação e deixo patente, em nome, me permito, de todos presentes, a satisfação de tê-la conosco. Doutora Miriam. Obrigada, Larinsky. E eu queria dizer o seguinte... Obrigada, presidente, pelas boas-vindas. Muito obrigada. É realmente muito difícil apresentar a Eliane, exatamente pelo que foi dito, porque ela é uma intelectual que atua em várias áreas. Então, a gente não sabe onde vai se segurar. Como essa sessão é uma sessão assim, que tem um cunho predominantemente literário, eu destacaria como poeta, escritora, tradutora e editora. Mas ela tem, ao par disto, uma série de outras qualificações, não é? E eu queria também dizer, antes de passar a palavra a ela, o seguinte: o que mais me atraiu para convidá-la, talvez seja uma surpresa para ela isso, porque eu não sei como ela valoriza em meio a tantas outras atividades, não foram as colunas na Zero Hora, que eu também leio, mas não foi isso. Foi algumas notícias sobre o lançamento de 3, eu não sei se a gente chama videopoemas, mas 3 poemas da autoria dela, que foram incluídos em vídeo dentro daquele projeto da Antologia Digital da Poesia Gaúcha, que é vinculado ao Espaço Multicultural Livro sobre Trilhos, que eu acho uma coisa, não conheço bem, mas é uma coisa sólida, porque ele tem, eu acho que há mais de uma década, já tem mais de uma década de existência, e é vinculado ao Transurb. E quando eu fiz a leitura, eu vi que ela era bem envolvida nesse projeto e que ela, então, tinha 3 poemas novos, que eu saiba, sem títulos, que ela declamou dentro desses vídeos. Enfim, isso me atraiu muito, e eu queria que, apesar de o foco não ser este, em algum momento a Eliane fizesse algum comentário sobre esse projeto e da participação dela nesse projeto. E não sei, inclusive, se ela programou dizer algum poema desses dela, não é? Não sei. Mas eu queria relatar como foi que eu fiquei assim tão atraída pela produção da Eliane. Dito esse mínimo, Eliane, eu te passo, então, a palavra e que tu vais conduzir da maneira que tu achares mais interessante a reunião. Muito obrigada. Muito obrigada, então, Miriam. Pessoal, vamos começar por esse apontamento que a Miriam faz com relação aos poemas que ela ouviu no projeto Poesia no Transurb,
que inclusive foi um convite, a minha participação foi um convite do poeta Elvio Vargas, que deve ser colega do Manfroy na academia. O Elvio Vargas é um poeta que eu admiro muito, muito mesmo. Somos amigos, participamos de vários projetos juntos. Mas vamos pensar nisto que a Miriam acabou de dizer. Ela declamou 3 poemas sem título, ou poemas sem títulos. O poeta e crítico Ronald Augusto, ele faz uma classificação dos poemas a partir do tratamento que os poetas dão à linguagem. Existem alguns poetas que trabalham rente a um real. Se quisessem trazer, não vou usar o real porque é algo muito lacaniano, como se quisessem trazer a realidade. Já uma outra linha de poetas inventa a sua própria realidade, inventa uma língua nova para a produção do poema. Nós podemos dizer que seriam caminhos opostos. Um caminho que quer a realidade no seu texto, e outro que se opõe a essa realidade, criando a sua própria realidade. Eu, saindo do lugar de poeta, de escritora, para o lugar de leitora, me coloco na segunda escola, ou seja, esta que pretende distorcer esta língua comum e criar a sua própria língua. Esse é um dos motivos pelos quais nenhum dos meus poemas tem títulos. Eu publiquei Relicário, que foi o meu primeiro livro, e nessa publicação os poemas ainda tinham títulos. O meu segundo livro foi E Se Alguém o Pano, que ganhou o prêmio Açorianos de melhor livro de poemas em 2016, e aí já os poemas não tinham título, nenhum poema tinha título. O outro livro que eu publiquei, O Poço das Marianas, e estes poemas que tu ouviste, Miriam, são do livro O Poço das Marianas. Este livro aqui, eles também não têm, são poemas que não têm título. Mas o que significa um poema não ter título? O que significa que um poema seja escrito todo, por exemplo, em letras minúsculas? Claro, para cada poeta pode significar algo diferente, mas nós vamos ver em sentido geral o que é isso. Bom, então, a partir dessa informação inicial, né, desses 2 caminhos para o poema, eu vou ler 4 poemas e vou provocar que... vou fazer 2 provocações, que vocês escutem sem se preocupar com o entendimento. Se entenderem algo, quer dizer, entender no sentido de que a marca do poema seja uma espécie de mensagem, ok. Mas se não entenderem a partir desta dimensão, tal coisa significa tal coisa, prestem atenção na sonoridade ou em alguma imagem que esse poema trará. Pessoal, não sei se o Manfroy lembra disso, Ezra Pound diz que os poemas, em geral, eles se apresentam ou por uma predominância imagética, quer dizer, aquele poema me traz uma imagem, independentemente de qualquer sentido, independentemente do som. Ou os poemas trazem um certo significado, ou os poemas são marcados por um som.
Então, vocês se movam a partir daí. Ah, me impressionou aqui o som, me impressionou tal coisa, não me impressionou nada, eu não ouvi nada desse poema. Então, a partir disto que cair na escuta de vocês, som, imagem, significado, eu quero que vocês abram uma página dividida em duas. Acho que esse poema é aquele mais rente ao real. Acho que aquele poema busca criar uma linguagem que não está tão rente ao real, não, a uma realidade. Eu vou começar a ler, então, o poema dessa poeta cubana, Georgina Herrera. A Georgina Herrera, ela nasce no interior de Cuba, em Matanzas. Ela tinha orgulho, e digo tinha porque ela faleceu me parece que agora, no início de 2021, eu não lembro bem, ou no final de 2020, eu tinha um contato pessoal com a Georgina Herrera, em razão do projeto Orissun-Orô, que eu coordenei dentro da editora. Enfim, ela se orgulhava, então, de ser descendente direta de povos iorubás que habitavam essa região de Cuba, escrevia desde muito cedo, escondia como muitos e como muitas, e acredito que muitos de vocês aqui façam isso, escreve, guarda na gaveta ou rasga, porque entende que isto não é bom. Enfim, ela fazia isso, mas ela escondia do pai dela, que não entendia que uma mulher, e ainda mais uma mulher negra cubana, pudesse escrever. Então, em determinado momento, ela foge, vai para Havana, trabalha inicialmente como empregada doméstica, depois estuda e passa a trabalhar como roteirista de rádio, TV, enfim, se torna uma grande poeta cubana. No meu contato com ela mandou poemas especialmente para serem publicados no Brasil. Foram 3 poemas, e os outros poemas eu escolhi de um conjunto de poemas da Georgina Herrera. Então, a Georgina escreve certamente em espanhol, e eu fiz a tradução dos poemas para o português, até mesmo porque eu sou uma mulher da fronteira. Eu nasci na fronteira entre Santana do Livramento e Rivera, assim como o português, o espanhol é minha língua de berço, e além do que eu estudei o espanhol. Mas para uma poeta, tradutora, não basta um estudo teórico, é necessário entrar no poema e ver o que aquele poema na outra língua, como ele pode se apresentar numa outra língua. Então, dei uma ideia geral da Georgina Herrera para vocês. Eu vou ler um poema da Georgina Herrera. Se chama Oriqui para mim mesma. Oriqui para mim mesma. Eu sou a fugitiva, a que estrondosamente abriu de par em par as portas da casa grande e correu ao monte. Não há armadilha sobre a que eu não tenha saltado. Não encontraram nunca as marcas que conduzam ao meu quilombo. Ao que parece, soube fazer muito bem as coisas. Rio, baixinho e intensamente. Faço caretas aos feitores, atiro pedras, quebro cabeças, sinto queixumes e maldições. Rio outra vez, enquanto bebo a água eternamente fresca dos palmeirais, porque nas noites, para mim mesma, a lua pôs neles toda a glória de sua luz. Então, é deste livro aqui, Oriqui para mim mesma. A capa é de uma artista local chamada Amit Mendonça. A capa não, a capa de dentro. E a capa de fora é de uma autora, de uma artista do Rio de Janeiro, cujo nome eu acabo de esquecer e vou ter que consultar. É a Ileia Ferraz. Então, pessoal, esse foi o Oriqui para mim mesma. Vamos agora para um poema do livro Zambesi,
da Graciela Gonçalves Paz. A Graciela Gonçalves Paz é uma poeta viva, ela deve ter 70 e poucos anos hoje, e a Georgina tinha 84. Então, a Graciela deve ter 70 e poucos anos, ela vive em Buenos Aires. Eu também tive um contato pessoal com ela, por e-mail, por WhatsApp. Esse livro, Zambesi, foi traduzido não por mim, mas por uma outra tradutora do projeto Ouriço Moro, chamada Caterine Castrillo. E a Caterine é venezuelana, mas estudou português, fala muito bem português, então foi ela que fez a tradução do espanhol para o português. A Graciela Gonçalves Paz é uma poeta bastante considerada na Argentina, especialmente por outras e outros poetas. A capa interior é assim, ó. Eu vou ler o poema. Veterano do sonho em seus presságios, meu avô foi mais longe. Ocorre às vezes um caimã se agitando entre as folhas e o calor acontece. Tudo é fogo, e até o rio maldiz sua memória quando o ar queima. Pessoal, estão conseguindo ouvir os poemas? Perfeitamente. Ou vocês estão lendo muito rápido? Não, perfeitamente. Está muito bom. Claro. Então vejam que Oriqui, para mim mesma, tem um certo tratamento com a linguagem, que não é o mesmo tratamento que a Graciela dá neste poema, inclusive, que não tem nome porque é um conjunto, é um poema-livro, digamos assim. Eu vou ler de novo esse da Graciela. Veterano do sonho em seus presságios, meu avô foi mais longe. Ocorre às vezes um caimã se agitando entre as folhas e o calor acontece. Tudo é fogo e até o rio maldiz sua memória quando o ar queima. Graciela Gonçalves Paz. Agora, um poema de Mayra Santos Febres, do livro Conjuro da Guiné. A Mayra Santos Febres, pessoal, também é uma poeta contemporânea, é um pouco mais nova que a Graciela Paz e que a Georgina Herrera. Ela, além de poeta, ela é romancista, ensaísta, professora universitária, organiza um festival que visa a valorização dos poetas jovens em Porto Rico. Eu vou ler o poema inicial. Sai para dar clemência ao universo. Ao seu lado, coagula toda a neblina. Em paralela negritude, minha avó, nômada, reordena o caos de todas as manhãs, quando ainda não borbulham suas deliberadas tetas opíparas, de querer agarrar o escândalo e virá-lo folhas secas para varrer. E agora eu vou ler o último do meu livro, então, O Poço das Marianas. Esse livro aqui também não tem título na capa, Miriam, não tem, nem o livro tem título na capa, não só os poemas não tem título, como o livro não tem título na capa. O título fica dentro do livro. Eu vou ler aqui, esse poema, vamos ver. É o poema 14 do livro. Diz assim, ó. O debato abafado de cortina batida, paramenta de aparato, não como a manjua, a ribeira das canelas o bramido, que craquela com o calcanhar homicipo. Aos diques, o ofertório das filhas como enfeite, para que a lama de suas frontes lamenteie a língua do agüeiro que acaba por cuspi-las. Eu vou ler esse de novo. Assim, o debato abafado de cortina batida, paramenta de aparato, não como a manjua,
à ribeira das canelas o bramido, que craquela com o calcanhar o micipo. Aos diques, o ofertório das filhas, como um enfeite, para que a lama de suas frontes lamenteie a língua do agüeiro que acaba por cuspi-las. Podemos comentar? Sim, eu vou provocar o Luiz Roberto. Luiz, se tu tivesse que... Será que tu consegue... tá com o microfone? Alô? Agora sim. Ah, pronto. sim. Agora sim. Marchek, Ah, eu vou te provocar, então. ok. Entre essas 4 poetas que tu ouviste, tu poderias dizer, olha, tal, tal e tal, eu ouvi a sonoridade, tal, tal e tal, me parece que tem mais imagens, tal, tal e tal, predomina uma questão de sentido. Tu conseguirias fazer isso, dessa leitura, um tanto quanto rápida que eu fiz? Olha, eu não. Não? Não. Rodei. Ok. Não. Tá, mas então vamos fazer outra pergunta. Tu gostaste de algum desses poemas lidos ou tudo te pareceu meio feio? Não, eu achei bom. Gostei. Tem alguma coisa que tenha te caído no ouvido? Alguma palavra, algum verso, alguma frase? Não, nada de especial assim. Tá, ok. Marchek. Então, o Marchek não ouviu nada de especial aqui nessas poetas. Vamos ver, então. Quer falar, Miriam? Então? Eu quero. Eu vou rodar, mas em outro sentido. Também vou rodar. Eu gostei muito de ouvir. Eu gostei muito de ouvir. Eu acho que o primeiro poema, ele é daquele que se aproxima mais da realidade. O segundo, eu vi um comentário teu dizendo que era diverso, mas para mim também estava dentro da realidade. Então, eu já sei que eu errei na minha classificação. E dos 4, o que mais chama atenção é o teu, sob qualquer aspecto. Primeiro, porque ele é extremamente difícil. A linguagem é difícil. Eu precisaria estudar para entender exatamente o que está sendo dito. E só me chama atenção, daí sim, da tal sonoridade dos pes, pas e les e las, aquela coisa da lama, do lamenteie. Então, ele é muito sonoro para mim. Mas, dos 4, o mais difícil. Na verdade, eles têm, na minha interpretação, uma ordem crescente de dificuldade de compreensão, parecem mais trabalhados nessa ordem. Trabalhados, essa é a palavra certa. Esse é o meu comentário. Ok. Mas aí nós podemos questionar, Miriam. Se nós pensarmos que esses poemas se apresentam numa ordem crescente de complexidade, Isso. nós estamos dizendo que, como eles trabalham a linguagem sob um único sentido, eles vão se complexizando. Ou nós podemos dizer que eles trabalham a linguagem em sentidos diferentes e que, portanto, esse último poema, por exemplo, ele não seria mais complexo que os demais. Estamos apenas conversando, pessoal, não tem certo nem errado. Mas que ele se apropria desta linguagem, ou melhor, da língua ordinária, criando uma outra linguagem, inventando uma outra coisa. Por exemplo, a Georgina Herrera, ela não está inventando nada. O que ela está dizendo? Por exemplo, pessoal, o que vocês ouviram da Georgina Herrera? Sérgio, ouviste alguma coisa? Esse poema que diz...
por exemplo, esse que diz, esse Oriqui para mim mesma, eu sou a fugitiva que estrondosamente abriu de par em par as portas da Casa Grande. O que esse poema está falando, Sérgio? O que tu acha? Eu associei com o problema da negritude, não sei por que eu associei isso, mas Casa Grande, né, a literatura brasileira, pelo menos, né, Casa Grande e Senzala, eu já fui associando, né, e foi isso que me bateu. Agora, realmente, são poemas que precisariam uma leitura mais calma e mais atenta, né? Comecei a conversa, eu ouvi, não vi o poema, né? Então, eu acho assim, são 4 poemas que, na sequência, me fizeram viajar, assim, associar livremente, né? E eu, de acordo com a minha, eu acho que a linguagem foi progressivamente se despregando da linguagem compartilhada, comum, né? E foi entrando no universo de uma outra língua, exatamente. Talvez, quiçá, até mais sonora no 4º poema lido, né? Mas realmente me deu vontade de ler essas pessoas mais de perto. Certo. Obrigada, Sérgio. Poderia-se considerar esse poema como um que explicita sentimentos de raiva com o feitor, com a Casa Grande, e o seu último, concordo com a Miriam, que eu só entendi a musicalidade dele, né? A mensagem eu não consegui atingir. Eu até me atreveria a lhe fazer uma pergunta, invertendo um pouco o que a Miriam já falou no início. O que faz a poesia americana ser diferente das demais? Certo. Então, vamos entrar aí. Mas, apenas destacando que esse último poema, que diz o de bato abafado, de cortina batida, paramenta de aparato, não como a manjua, à beira da... Não é um poema para ser entendido. Por exemplo, eu não escrevo poemas para serem entendidos. Embora grande parte dos poetas e dos escritores queiram ser entendidos por quase toda a humanidade, numa coisa super megalomaníaca, eu não quero o entendimento. Porque se eu quisesse o entendimento, se eu quero entendimento, vou trabalhar, por exemplo, no outro campo. Pessoalmente, eu prefiro que o poema caia num outro lugar, que não o da pessoa ter que estar entendendo, ela quer dizer isso, como se houvesse algo oculto no poema, nesses poemas chamados herméticos para serem entendidos. Não há nada oculto, é isso mesmo. Eu só quero, por exemplo, Luiz, que tu escute o som, a batida, e veja como essa batida bate em ti. Para sair um pouco de que nessa sociedade tudo tem que ser entendido, tudo tem que ser racionalizado, tudo tem que ser explicado, tudo tem que ser comunicado. Este poema instaura uma crise justamente na comunicação. Não é para ser entendido. Então, se vocês não entenderam, ok. Mas a questão não é ficar no não entender, mas como isso chega até mim. É essa a questão. Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês o livro do Crítica Parcial, que é o último livro do Ronald Augusto, que é um poeta crítico que precisa ser estudado e conhecido por quem gosta de poesia ou por quem está no mundo da cultura, né? O Ronald tem mais de 20 livros publicados de poesia e é um dos melhores críticos de poemas, eu diria, do Brasil. Então, o que o Ronald vai dizer aqui na página 62 do Crítica Parcial sobre isso? Eu não cheguei ainda na mexicanidade, eu vou chegar. Só que eu preciso trazer algumas prévias para vocês. Ele diz assim, na página 62, podemos distinguir esquematicamente 2 tipos de artistas. E o poeta é um artista, o escritor poderá ser um artista dependendo do seu texto. Imaginemos, de um lado, aquele espécime cuja arte se mantém muito rente à vida e à realidade. E de outro, sujeito que entende a arte como uma transfiguração da circunstância, isto é, sua obra nos leva a supor uma indisposição com relação ao real, ou uma inclinação para a invenção de um mundo alternativo.
O senso comum parece disposto a dar mais crédito ao artista do primeiro grupo, a este rente à vida, ou seja, aquele para quem não há senão um interesse na realidade imediata. Ao contrário do representante do segundo tipo, este artista, a princípio, não pode ser um fingidor, fazendo referência àquela citação do Fernando Pessoa: todo poeta é um fingidor, finge ser orador. Que não... O fruidor admira o poeta que suja as suas ferramentas inspecionando os trânsitos do vivido. Assim, o objeto de arte se transforma num sucedâneo sentimental e público de uma singular experiência existencial. Bom, Posso fazer um comentário? sim, Miriam. Não, é que eu não quero tomar conta, né? Tu me cortas, mas assim, Não, tranquila, pode por falar. favor, tu me cortas. Desse texto que tu leste agora, eu vou dizer o termo enquadramento dela. Tu te enquadras no artista que cria o seu mundo, que inventa, e isso é uma pergunta que eu estou fazendo, que inventa e que tem um quê de revolta nisso tudo. Ou eu estou equivocada? Nesse tipo de construção. Tem uma rebeldia, tem uma coisa que não é aquele primeiro que é o realista e que fala uma coisa compreensível, emotiva, etc. E esse outro é uma coisa dura, mais dura. Sim, inclusive, eu não tenho um apreço pessoal pelo meu primeiro livro, Relicário, porque a linguagem é dura demais. Então, se tu, por exemplo, vês a dureza no Poço das Marianas, sim, porque eu quero construir uma linguagem de pedra. Eu quero que o meu poema seja uma subversão da língua ordinária. Eu não quero um poema que retrate o mundo, pessoal. Eu quero um poema que crie outro mundo. Ainda que eu saiba que esses poemas, por exemplo, não são aqueles que mais vendem, aqueles em que as pessoas são consideradas, digamos assim, grande poeta. Não, mas eu não me importo, porque como artista não é uma reprodução de uma suposta realidade que eu quero fazer. Então, Mas sim. eu acho, Eliane, que uma coisa interessante aí é que há uma tentativa continuada do humano de puxar o que está sendo visto e ouvido para o universo do conhecido, né? Então, a sonoridade do teu poema, o Quarto Lido, né, me levou imediatamente a associar com rituais de religiões afro-brasileiras, né? Parece que é uma dança de candomblé, uma dança, me pareceu assim, né? Fui levado a pensar nisso, né? Então, eu pensei assim, se os 4 poemas de alguma forma não estão associados, né, na sua mensagem, cada um de seu próprio jeito. Sérgio, eu não diria que os poemas estão associados na mensagem. Eu não sei bem o que tu quer dizer com a mensagem, porque, por exemplo, eu não quero passar mensagem. Mas isso que tu disseste, sim, que o quarto poema, ele tem essa coisa do meio que trazer o tambor para a palavra, sabe? De bato abafado, de cortina batida, paramenta de aparato, uma batida. Então, se esse quarto poema, vamos chamar, tem isso que eu não vou dizer matriz africana. Então, vamos lá puxar Lélia Gonzalez, pessoal, que vocês devem ter ouvido falar, está sendo muito falado atualmente, do livro A Primavera para as Rosas Negras. Tem um artigo que ela escreveu em 88, ou foi publicado em 88, chamado Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. O que a Lélia vai dizer aí nesse artigo? Que isso que nós chamamos de América Latina se forma a partir de uma denegação da expressão ladina,
ladina, dos ladinos. Então, latina, esse T, vamos dizer assim, foi deslocado, e no lugar desse... O D de ladina foi deslocado, e no lugar deste D nós colocamos um T. O que ela está dizendo com isso? Eu vi que um de vocês é da área da psiquiatria. A Lélia, ela utiliza aí o conceito de denegação freudiana. Por quê? Tudo isso que se refere ao ladino, que nós podemos pensar como uma cultura que funda uma brasilidade. Os ladinos eram escravizados, assim chamados, porque conheciam a língua local, a língua portuguesa, a língua que estava se formando. Ao contrário dos boçais. Vocês já devem ter ouvido a expressão, fulano é um boçal. Não. Boçais eram os escravizados que não conheciam a língua desta terra para onde eles foram e elas foram trazidos e trazidas. Então, o ladino vai conformando esta língua a partir desta herança que traz de África, mas que vai sendo também remodelada nos porões dos navios negreiros, onde se encontram vários povos. Então, acontece que essa ladinidade, como eu disse, foi denegada, e aparece essa latinidade como se nós todos, e não, aqui não importa a raça social, se é branco, negro, indígena, não importa, nós todos nos formamos no berço dessa ladinidade e negamos essa ladinidade. Então, nós nos consideramos os latinos. Ao criar esse conceito de Améfrica, quer dizer, América e África, Améfrica ladina, ela é como se ela levantasse essa denegação e dissesse: nós somos formados pelos povos indígenas, que aqui estavam todos os povos indígenas, pelos povos bantus, pelos povos iorubás, pelos povos acãs, pelos povos europeus, e não se trata de mestiçagem, não é isso, não é disso que ela está falando. Não temos como entrar aqui agora, mas se trata desse berço plural que nos conforma e que nós negamos, ou nos referindo apenas à Europa, a eurocêntricos, ou apenas à África, a afrocentricidade. Então, não. É a Améfrica ladina, no sentido de nos reconhecermos concebidos e formando esta terceira coisa, que não é a Europa e que não é a África, propriamente dita. Então, quando nós falamos de uma poesia americana, pessoal, é a poesia que traz no seu berço essa herança, que traz no seu texto essa herança no lugar de berço. Mas ela não traz apenas essa herança no sentido de um significado, como, por exemplo, a Georgina Herrera, falando dos quilombos. Por exemplo, quilombos existiram em toda a América Latina, mas isso é um conceito, não é um território propriamente dito. A Graciela, ao falar do avô, esse livro, Zambezi, foi construído a partir da história do avô, que foi um queniano transferido para uma plantação francesa, fugiu dessa plantação, foi para a Argentina, ela jamais conheceu esse avô, mas ela sabe histórias orais desse avô. Isso também é africanidade. A Mayra Santos Febres vai falar, por exemplo, das ervas, vai falar daquilo que ela perdeu enquanto mulher universitária, branqueada e rebranqueada, como ela diz. Isso é a africanidade. O meu texto, ao não referir nada disso, avó, ervas, ao referir apenas uma batida, também é da natureza de uma africanidade. Então, essa poesia americana, ela visa romper com essa concepção que ainda racializa o poema, por exemplo, poesia negra, literatura negra, em oposição a uma literatura branca. Entendo que politicamente isto é importante, porque até um momento atrás, nós, pessoas negras, éramos vistas como aquelas que não podem escrever, aquelas que não leem, aquelas que estão apenas presas a uma incivilidade. Então, afirmar que existe uma literatura negra é afirmar, olha, nós podemos isso também.
Mas acontece que o afirmar-se negro ou branco, eu penso como Fanon, é uma fase no processo de construção de uma outra sociedade. O objetivo é construir uma sociedade desracializada e desengenerizada. Errei a palavra, não importa. Vocês entenderam que é sem gênero. Sem gênero no sentido de quê? Uma sociedade que não se constrói organizada em gênero, organizada em raça, em que os critérios de organização sejam outros. Então, a poesia mexicana está situada aí. Ela bebe em Lélia Gonzalez, mas ela vai além de Lélia Gonzalez. Agora fiz um discurso político. Eu acho bem coerente com a tua poesia. O doutor Marrone quer falar. Bom, eu não sou poeta, não entendo nada de poesia. Eu cheguei, tu já tinhas começado, eu não ouvi o primeiro poema, eu entendi que eram pessoas de fala argentina ou castelhana que foram traduzidas, e depois vi que tu citastes poemas de 2 pessoas e o teu. Eu achei assim uma evolução daqueles traduzidos para o teu. O teu, para mim, do ponto de vista objetivo, ele é complexo, difícil, tem palavras que eu não sei o que é, não sei se são inventadas ou se elas são inventadas para serem sonoras ou foram garimpadas especificamente para isso, para dar um toque, vamos dizer assim, de choque. Então, me pareceu, no contexto, que tu és uma iconoclasta. Quer dizer, tu tens um sentimento de ruptura do antigo, do passado, do clássico para uma coisa nova. E esse teu discurso do ladino, quer dizer, ele pode ter a ideia do ladino, que é o esperto, é o vivo. Mas o ladino também é língua judaica, falada por um contingente muito grande de europeus judeus que usavam o ladino até para se comunicar diferente do resto, principalmente na Península Ibérica. Eu gostei, vamos dizer assim, do que tu lestes, eu gostei mais do teu, tá? Até porque era completamente diferente, porque eu entendia pouco, e algumas palavras não entendia, mas deu para perceber algumas coisas. E por isso que eu digo que eu acho que tu é um iconoclasta, porque tu queres fazer uma quebra de coisas, no meu entender. Da mesma maneira, por exemplo, na pintura, eu sou fã do Renascimento italiano. Tem gente que acha que aquilo, bom, foi uma época, enfim, que tem que entrar mais para o Andy Warhol e para os outros modernos e para aqueles que eu chego no museu e olho, não entendo absolutamente nada. Frequentemente não gosto, mas as pessoas dizem assim, não, tu tem que olhar, tu não tem que entender, tu tem que gostar ou não gostar. Né? Então, estou fazendo essa tentativa de comparação, tu com a tua poesia e as outras. Por outro lado, acho que é interessante a ideia que tu colocasses agora no final, digamos, da tua fala, que é a situação de transformar um contexto negativo da negritude para uma situação atual de que estamos, existimos e somos. E estamos presentes e queremos modificar todo o contexto, que é uma coisa que eu acredito que está acontecendo, pelo menos em muitas mentes. Né? E que isso, sem dúvida nenhuma, eu acho que é muito importante e muito bom. Né? Mesmo que se encontrem uma série de situações, digamos, da moda agora, que são os politicamente
incorretos e corretos e não sei o que, pelos quais muitas pessoas se pautam, né? E que eu acho que tem uma porção de bobagens dentro disso aí. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que realmente eu estou me instruindo bastante no que eu estou ouvindo, né? Porque, do ponto de vista dessa literatura, vamos dizer assim, das pessoas que tu falaste, que eu não conhecia, e a tua pessoa e o teu nome, eu, às vezes, vejo e leio nos jornais, por exemplo, na Zero Hora, ou algum outro tipo de situação em que tu apareces junto com outras pessoas, digamos, da literatura negra atual, que está em amplo desenvolvimento, ao que me parece. O meu comentário é esse. Muito obrigada, Cláudio, porque eu não sabia, especialmente, obrigada pelo comentário em geral, mas acerca dessa palavra ladino ligada a um grupo de fala judaico na Península Ibérica. Eu vou atrás disso, porque eu sou uma estudante de Freud, da psicanálise, e isso tem tudo a ver com o que nós estamos construindo também, que é, na associação da qual eu faço parte, uma psicanálise americana, que se assente em mitos e outras coisas que não apenas, digamos assim, vou dizer embranquecidos, porque não sei muito bem o que é branco e o que não é. Quem mais quer falar, pessoal? Tu sabes, mas não gostas. Vamos dizer assim. Eu não sei bem o que é branco e não é branco. A gente sabe. A gente pode, talvez, não gostar ou tentar fazer com que não seja evidente, aparente essa separação, compreende, né? Mas a gente sabe isso. Sim, eu sei. Eu olho para vocês e penso, homens brancos. Vocês olham para mim e pensam, mulher negra. Mas isto, Marrone, sim, mas eu posso pensar assim. Eu posso pensar assim: mulher negra, bonita, inteligente, culta, diferenciada, poeta, artista, etc. Quer dizer, mas só fica assim: negro, branco e preto. Sim, mas o que eu quero dizer é que eu entendo perfeitamente. Por que nós temos que, do ponto de vista político, eu entendo a luta, mas... Eu queria fazer um outro comentário também, para não perder. Pode fazer. Que tu disseste assim, que o escritor não é artista. Eu disse ao contrário, que o escritor também é um artista. Não, ele também pode ser, mas pode não ser. Pode não ser, exato. Eu acho que ele pode ser artista. Na realidade, também aqui tem aquela situação. Eu gosto da pintura renascentista e tem gente que não gosta. Eu não gosto da pintura moderna e tem gente que gosta. Aí, quem é que é o artista? O daqui ou dali? Depende de quem vê. Depende do olhar do observador. Então, a ideia de dizer que o escritor pode não ser artista, porque eu não gosto do que ele escreveu, isso pode estar errado. Porque, na realidade, todos podem ser artistas dentro do seu contexto. Da mesma maneira que pode dizer assim, que não gostou, e eu gostei, do teu poema, que é completamente diferente, outro pode dizer assim, não gostei, achei horroroso, porque eu não entendi nada. Entende? Então, a relatividade das coisas, ela é muito grande. Né? Agora, desculpa ter interrompido. Não, tranquilo. Duas considerações que eu quero fazer. Uma, que quando nós falamos negro ou branco, nós estamos assentados num sentido pretensamente biológico. E nós sabemos que todo discurso é uma invenção. Então, negro também é uma invenção, assim como branco é uma invenção. Por isso que eu digo, olhando aqui, ok, nós sabemos, porque nós já estamos constituídos nesse discurso. Mas será que o discurso não pode ser outro? Então, por que sempre se assentar nesta divisão, nesta binariedade, inclusive em que o indígena fica fora? É isso que eu estou questionando. Como uma mulher negra, eu entendo a luta de me afirmar mulher negra, mas também eu entro na crítica disso. O negro e o branco são construções discursivas.
Então, por que temos que reafirmar sempre essa construção? É só uma pergunta, não tenho resposta para isso. E uma outra coisa, Marrone, eu acho que quando tu dizes, se eu gosto da arte moderna ou eu gosto da arte renascentista, então depende do ponto de vista, considerar arte ou não. Por exemplo, eu não sou fã do Carlos Drummond de Andrade, mas eu entendo que ele é um grande poeta que tem que ser reconhecido como tal. Mas, em geral, eu não gosto da poesia dele. Então, me parece que nós entramos numa questão da crítica especializada. Uma coisa é o meu gosto pessoal. E outra coisa é aquela crítica especializada que estudou e que vai falar de um jeito interessado daquele objeto. O crítico pode até não gostar, por exemplo, mas ele jamais poderá dizer isto não é um poema. Até poderá dizer, mas poderá ser contradito. Então, eu acho que sim, há um nível de objetividade, na arte. Não que isso apague a subjetividade, a parcialidade do crítico. Até por isso mesmo que o livro do Roland se chama de crítica parcial, né? Porque ele leva em consideração o gosto do crítico, mas não é isso que irá predominar na análise da obra de arte, na análise do poema. Enfim, temos posições parecidas, mas diferentes em algumas coisas, Marrone. Seria bom poder conversar mais, mas não é possível. Parece que o Rogério quer falar alguma coisa. Precisa ligar o teu microfone, Rogério. Precisa ligar o teu microfone. Lavinsky, tua questão foi respondida? Em termos, sim. Eu estava meditando um pouco o que a nossa palestrante fala, e eu entendi de uma maneira que eu gostaria que ela me confirmasse. Nós temos enraizado uma cultura africana, uma cultura americana, vamos assim dizer, e ela pregou que exista um entrosamento e surja alguma cultura mesclada e mais rica, portanto. E daí vem a minha dúvida. Isso existe? Uma poesia amefricana que junta as duas culturas, ou é uma meta que eu acho muito saudável se viesse a ocorrer? Tá, então, Lavinsky, vamos pensar no seguinte. Quando a Georgina Herrera escreve lá em Cuba, ela escreve em espanhol, que, em princípio, é uma língua de origem europeia. Tá? Mas a Georgina é uma mulher que se reconhece como negra ou enegrecida, descendente de Yorubás, como eu disse para vocês, e especificamente nesse poema ela está falando de quê? De uma emancipação, de uma saída da casa grande, né, da casa dos senhores, e uma fuga até um lugar de quilombo. A Georgina Herrera trabalhou, por exemplo, numa rádio, fazendo roteiros de novelas, às vezes baseadas em textos franceses, sei lá, em textos lá da Nigéria. Então, vê que na própria constituição desta sujeita está a Europa, está a África, e ela mesma está aqui nesta América, digamos assim. Não é algo que nós tenhamos que construir, mas é algo que está em construção desde, por exemplo, da chegada dos europeus, dos africanos aqui. E não é que seja mesclada, é que a própria Constituição vai se mesclando, como por exemplo, o blues, pessoal, o jazz. Será que o jazz teria surgido sem instrumentos europeus, sem homens e mulheres negras tocando, cantando, sem a plantation? Não se trata de misturar, mas se ver que a cultura mesma ela já vai se produzindo assim. É uma convergência. Eu acho que o exemplo que deste agora deu lucidez para mim, porque eu não tinha arbítrio para fazer essa análise. Realmente é uma convergência de duas culturas, o que ela apresentou ali. Estou satisfeito. É que eu não quero que nós confundamos isso. Muitas alunas minhas confundem na escola de psicanálise, quando eu falo para aprender uma psicanálise americana. Não, está falando de mestiçagem.
Não, se eu falo de mestiçagem, vocês que são médicos devem saber, mas parece que haveria uma cultura pura aqui, neste lugar, neste território. Aí, então, essas culturas puras, elas se misturaram. Não é disso que eu estou falando. Nós estamos falando de uma constituição já original, toda implicada, que é diferente de falar uma mestiçagem lá do Freire e de outros. Não é exatamente isso. Mas muito prazer, viu, Eliane? Eu não te conhecia até o convite que a Miriam... e ela até me perguntou outro dia, e eu confirmei ainda sem saber, a partir dos dados que ela me passou, certo? Está me ouvindo bem? Estamos te ouvindo, Estão sim, me ouvindo Rogério. agora? Sim. Que bom. Então, assim, ó, eu vou falar agora com um poeta. Eu sou um poeta que começou tarde na vida, tá bom? Eu sempre li poesia toda a minha vida, mas comecei realmente a escrever faz apenas alguns aninhos. Já tenho 2 livros de poemas, tal, e me interesso muito. E adorei a apresentação que tu fizeste e todas as leituras que fizeste, né? Chamando a atenção para a questão intuitiva, né, e não racional da linguagem, dos aspectos de som, de imagem, significados. Eu achei formidável, né, realmente formidável. Eu te conheço, então, pela internet, de ontem para cá, eu comecei a ler, né? E essa ali também os comentários do Ronaldo, do livro que tu colocaste, e gostei muito, realmente simpatizei muito com o que ele escreveu sobre ti também. Não sei se vamos ter tempo de nos alongar sobre isso, né? Mas tu me permites, eu vou ler um poema teu que eu acho que é da internet, do livro E Se Alguém o Pano. Vamos ver, que começa assim: se mancenilhas na língua. Pode Isso, ser? do Esse Alguém Tá. o Pano. Então tá, eu vou ler e vou fazer uns comentários em relação, que eu acho que serve em relação ao que tu disseste. Então, se mancenilhas na língua, norma de pedra e sabão, se as prontas tortilhas, 2 pulos sobre as patas do boi. Lindo! Então, veja assim, ó. Aqui já estão as tuas origens, né? Da nossa fronteira, porque mancenilhas é a manzanilha, que é a camomila, né? A nossa camomila. Mas é claro que o mancenilha, na língua, né, justamente desperta o sabor das papilas da língua, enfim, e já vai para o olfato, né? E todas aquelas lembranças que as plantas aromáticas nos trazem, né? E daí tu salta para a pedra e vai para o sabão, que o sabão é um meio caminho, né? Se as prontas tortilhas, que é também deles, né? 2 pulos sobre as patas do boi. E aí já caímos no nosso território gaúcho, tão querido nosso, né? Que é difícil de fugir. Se o Sôngoro sabe, o Sôngoro, talvez tu tenha tirado do grupo musical Sôngoro Pozongo, né? Que é um grupo musical brasileiro e que não é só de negros, né? É uma música que tem um colorido de calar. Eu não entendo nada, mas eu fui ouvir, né? De carnaval, da nossa música, mas eu vi que é muito nosso, é muito brasileiro. Se contra o couro, querela a savana. A savana, puxa, é o nosso território gaúcho, né? É isso aqui. E se Irene não há lei, Irene, o nome feminino, se Irene não há lei, e se Irene não senhor, e se não tão preta e nem tão boba, e se ainda aos piores mortos o amém das moças, e se não, iaiá, e se torne, e se ainda o amontoado a tamanca, que é uma palavra inventada, mas que vem de tamanco, né? E se alguém o pano, é o título do teu livro, disfarçá-lo com um manto, não é? Que o pano na cabeça é típico, né? De várias civilizações,
muitas vezes daquelas mais reprimidas, né? E a animalia dilúvio, com hífen, eu adorei esse substantivo, né? Que junta, digamos assim, as nossas origens mais bestiais, né? Com a água santa do dilúvio, que lava tudo, né? Que lava a alma. A cruz e escudo, meu Deus, o escudo é a guerra, a cruz é a redenção. A rotina dos túmulos, não é pela única vez, é pela úmida vez, com a conotação das nossas origens, da água, todos viemos da água, ou da mãe, né? E finaliza com uma palavra francesa, au-delà, ou seja, nós iremos mais longe, muito mais longe do que aqui, meu irmão. Então, aí vem justamente esse sentido, vamos dizer assim, onírico, ou a questão da razão versus a intuição, quer dizer, o valor da intuição para a criação, né? Que é o que destaca, né? Digamos assim, os artistas mais... que eu acho que aquela divisão, que, claro, não é uma coisa, como o próprio Cláudio Marrone falou, não é uma coisa assim, né? Dividida em dois, mas é fundamental, e isso a gente pode realmente encontrar na tua obra. Meus parabéns. Muito obrigada, Rogério. Primeiro, adorei a tua leitura, adorei esse ritmo, é um outro ritmo, uma outra voz. E o estudo que tu fizeste do poema, das palavras do poema, muito obrigada. Eu fico bastante agradecida e emocionada com o que tu fizeste. Muito obrigada. Posso ler um pouquinho mais, bem curtinho agora, se o nosso presidente permite, para não bater muito no excesso do tempo. Seu senhor é de beira, seu senhor é de tribeira. Aqui já vem uma invenção, que provavelmente ela quis dizer tribal. Manda assim a quem apreendê-la, que faça a sua entrega. A promessa é da lei para quem a... Aqui tem outra invenção que nem sei se eu escrevi bem. A contar. A promessa Acoitar, é isso mesmo. Acoitar. É de quem acoita, quer dizer, quem escolhe. Isso. A promessa é da boa paga para quem a devolver, que tem todo esse movimento. Então, o que eu acho também, agora me lembrei, é que eu acho que no teu trabalho tem muito de... Aqui no Sul não se usa muito essa palavra, que é treta, no sentido de burla. Quer dizer, me chama a atenção que tu usas, de certa maneira, uma profunda ironia para desafiar, digamos assim, a realidade do que está aí, para se recriar, né? Alguma coisa nova, que no fundo é que todos nós desejamos, né? Tudo é o que nós desejamos. Eu só queria dizer uma coisa agora que é de medicina, mas que, de certa maneira, talvez tenha a ver. Nós ouvimos, não faz muito tempo, uma belíssima exposição de um pesquisador de genética, que é lá da Universidade de Minas Gerais, em que ele estudou o DNA da população brasileira, né? E dividiu o norte, vamos dizer, em três partes: o norte, metade e sul. E descobriram o seguinte, né? Não sei se tu tens essa informação, que eu gostaria de passar, é que, na verdade, a nossa população brasileira, sob o ponto de vista genético, é muito parecida de norte a sul. E olha só, um terço dos nossos genes, na média, né? Um terço dos nossos genes são de índios, um terço são de brancos, um terço são de caucasianos ou de brancos, né? Um terço negros, brancos e caucasianos. E a diferença maior da cor da pele entre o norte e o sul do Brasil é só uma questão de sol. Lá tem mais sol do que aqui, não é? Então, eu mesmo, às vezes estudando, prestando atenção nos meus antepassados, eu já andei descobrindo... eu certamente tenho índios na minha família que nunca ninguém disse, né? E negros eu não tenho certeza, mas posso ter também, porque, olha...
quantos bandeirantes, quantos tropeiros, né? Que eu certamente tive um bisavô tropeiro que veio lá do centro do país, sei lá de onde veio esse cara, né? Talvez tivesse sangue judeu também, porque você sabe que a maioria dos bandeirantes, muitos eram de origem judia, né? E tudo isso pode servir para quê? Para nos distinguir, né? Que realmente eu acho que o brasileiro é uma nova raça. A gente não gosta de falar de raça, mas no sentido de amálgama. Realmente não é uma, digamos, uma somação, é uma cultura diferente, né? E, aliás, eu acho que no meu novo livro eu vou falar sobre isso. Eu te agradeço muito, muito prazer. Eu que agradeço, Rogério, eu não tinha essa informação. Quando eu falo nisso, além da Lélia Gonzalez, eu também me baseio num antropólogo, historiador, linguista, não sei se vocês conhecem, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, um senegalês cultíssimo, foi o primeiro a estabelecer, a dizer que o berço da humanidade é africano. Ele criou, então, a teoria dos dois berços, e justamente essa despigmentação isso que vai separar o berço meridional, mais pigmentado, mais melaninado, do berço nórdico, menos pigmentado, menos melaninado, é justamente a questão da vitamina D e a incidência do sol. Não, isso não é um momento para discussão, mas também por aí nós podemos falar a mesma língua. Miriam, acho que nós já estamos encerrando. Sim, eu queria fazer Até um estou olhando aqui o relógio para ver que vai começar o jogo do Inter. Isso mesmo. Então tá. Bom, mas eu queria dizer o seguinte, Eliane, foi uma reunião muito rica, mas ela foi muito rica diferente, porque ela gerou uma certa confusão positiva, porque tu és uma poeta que tu não fazes questão de transmitir uma mensagem e de ser compreendida, não é sinônimo, mas mais ou menos. Assim, não é isso que tu queres só transgredir. Eu acho que tu queres transgredir. E daí vem o Rogério e começa a dissecar termo por termo, dando a entender que ele entendeu absolutamente tudo e que tinha uma mensagem e que era a mensagem que ele, enfim, foi explicando. Então, é uma coisa muito confusa. Eu acho assim que o que eu gostaria de dizer, por fim, né, já que tu mesma estás querendo finalizar a reunião, e eu acho que sim, porque está um tempo suficiente. Miriam, só uma observação, Miriam. Eu entendi para mim, assim não, como mas tá cada bem. um entende para si. Sim, mas eu quero dizer o seguinte, tu fizeste uma interpretação, tá? Que bom isso. Mas eu queria dizer o seguinte, que a Eliane, ela conduz do jeito que ela quer. Ela responde quando ela quer. Ela não falou uma única palavra sobre aquela situação que eu queria dela no Transurb. Ela é uma pessoa inteligentíssima e que leva de acordo com o desejo dela. Isso é muito interessante de se observar também, é muito pertinente. E eu queria dizer, talvez seja totalmente inadequado, mas eu sou uma pessoa que costumo me arriscar, é que, na verdade, não tem a menor importância a cor da pele, não tem a menor importância, porque olha a riqueza da formação, da cultura, do talento da pessoa. Por isso que eu, às vezes, fico muito chateada com esse negócio do negro, do branco, mas, pelo amor de Deus, eu no branco, eu também não quero branco ignorante, eu aprecio ver um branco igual a Eliane. Tem que ver qual é o que é igual a Eliane, não interessa esse negócio da cor. Eu sei que isso aí também não é para agora, isso é outra extraordinária. Posso fazer um comentário, Miriam, que tu me permitas? Sim, eu estou me estendendo demais. Pode falar. Eu acho que a questão do Transurb
É o fio do novelo. Nós começamos, nós dois, Sim, né? sim. Porque tu me perguntaste a partir daí. Para É mim o ficou poema dela implícito, ali. para mim Isso, ficou o poema dela. implícito que o poema circular. Antigamente a gente fez o comentário nós dois, né, que os poemas circulavam pelos bondes, né, no tempo do bonde, né? Um poema em 1918 salvou, digamos assim, a conduta de cuidado com a gripe, né? O Carlos Chagas resolveu botar um poema nos bondes do Rio e depois de todo o Brasil, para as pessoas se conscientizarem de usar máscara, isso e aquilo, tudo repetindo o que nós fazemos hoje, né? E ela usou, provavelmente, né, os vídeos e tal, que depois acabaram em livros, não sei, mas eu gostaria de ouvir que a Eliane dissesse alguma coisinha sobre isso também. Tá. Só quero saber se antes alguém tem algum outro comentário, porque daí ela comenta isso a teu pedido e depois faz as últimas considerações. Tem alguém mais dos presentes que gostaria Eu queria de fazer? fazer. Agora, ela Obrigada, me Mafalda. senti honrado por ela lembrar do meu nome, né? Na área, digamos, da literatura. Então, eu não podia... Mas eu não entendo poesia, Eliane. Quem entende de poesia é o Rogério, aqui do nosso grupo. Mas eu te conhecia pelas tuas crônicas e pelo seu prêmio ganho do Açoriano, evidentemente, e por intermédio do Hélio Vargas, que fala muito bem de uma inovadora da poesia. E ele é uma pessoa muito bem situada como poeta, como tu falaste, né? E ele seguidamente toca em teu nome, na Academia de Letras, onde nós somos colegas, né? Então, eu me senti honrado por tu lembrar de mim como possível escritor, mas a minha linha é o romance. E na poesia eu tentei alguma vez, digamos, e se resumiu numa viagem, num caderno, e eu não tenho talento para tanto. Mas fiquei assim impressionado pela dimensão, pela caminhada que tu fizeste entre a batida da poesia, começando pela cubana, passando pela argentina, e a tua batida depois. Há uma conotação muito próxima do teu crescimento, do que tu queres dizer da tua poesia. Então, a arte se caracteriza por inovar, romper, e isso que tu fazes, né? A arte tem essa característica, né? Se expor, desafiar, se animar o que causa perplexidade. Então, digamos assim, se a cubana contou a história dela, dá a impressão que é quase romanceada, com lindas imagens, belíssimas imagens. A história assim parece um romance. Dá para fazer um romance de um poema. E no final, a metáfora que ela faz da lua com a água, belíssima. E a tua batida, quer dizer, foi um crescimento, e a tua inovação está na linguagem e na batida, certamente que é bem diferenciada em relação às outras, né? É a mensagem que ficou para mim. Muito obrigado pela belíssima tarde que eu tive e te ouvi. E te dizer que, além de talentosa, com todos os títulos que tu tens, acadêmicos, etc., tu és uma ótima comunicadora. A tua fala e as tuas mãos são assim, são de artista de palco, né? Parabéns, não sei se você estudou arte também nesse sentido, ou se é inato, digamos, esse dom teu. Parabéns. Muito Então, obrigada, Eliane, Valdomiro, muito obrigada. Então, eu já te passo para tu fazeres comentários finais. Eu espero que tu tenhas gostado de participar dessa nossa reunião. É uma coisa, eu acho que é um pouco diferente para ti, é um público muito diferente, né? No sentido de ser só apreciador dessa tua arte. Nesse sentido, é muito diferente. Eu tiraria o só, Miriam. É um público apreciador de literatura, de poema, um público que se animou a falar, a concordar, a discordar,
de modo que nós tivemos aqui, me parece, um diálogo, que é isso que eu quero, não quero chegar num lugar e falar com uma palestrante e os outros apenas ouvindo e ter 5 minutos de conversa ao final. Não é isso que eu quero, e me parece que eu gostei muito, me senti muito bem acolhida mesmo aqui, não estou dizendo palavras para agradar ninguém, realmente, e sinto muito que não possa se estender mais a conversa. Eu gostaria, assim, de em outro momento conversar sobre outros temas, como gênero, por exemplo, como raça, a partir de uma visão psicanalítica, que é a minha visão. Mas eu preciso dizer alguma coisa com relação ao Rogério. Por exemplo, Miriam, tu levantaste essa questão. Se eu quero me colocar, e os meus textos até agora se colocam como nesse grupo de poetas, né, que quer criar uma realidade para si, que não escreve para ser entendido, esses justamente são esses poetas que possibilitam aquilo que o Rogério fez, ou seja, que o leitor, fruidor, colabore na construção do poema. Isso é outra parte dessa relação poeta, digamos assim, não rente ao real, e leitor. Porque se é um poeta que quer abarcar a realidade, é difícil que o outro vai entrar e tentar construir alguma coisa, porque já está dado. Então, veja como a coisa é contraditória. Aquele que parece mais hermético é aquele que possibilita a maior participação do leitor. Participação no sentido de criar com o poeta, e não apenas, tá, é isso, ok, fechou o livro e acabou. Então, é isso, muito obrigada mesmo. Tá. Agradecemos todos nós. Eu vou passar para o presidente fazer o encerramento da reunião, mas tu pode ter certeza, Eliane, que todo mundo ficou muito feliz com essa reunião de hoje. Muito obrigada. Pelo que foi dito e o que nós vimos, já tem muito pouco a dizer. Tenho a dizer que ficamos muito enriquecidos, pelo menos eu tive uma visão nova de uma área que eu praticamente desconhecia, e, portanto, imagino que muitos de nós aqui dirão o mesmo. Também achei muito interessante, estava curioso, o que vai uma palestrante manter a atenção de um público falando de poesia durante 1 hora. Fosse de uma aptidão peculiar em que mobilizou a todos, né? Ou pelo menos um grande número, de maneira provocativa, e não vimos o tempo passar. Realmente uma didática, uma forma muito inteligente e apropriada. Como imagino que isso aqui tem continuidade, os 2 temas que falaste como desejável, que tens motivação de apresentar, eu penso que são 2 temas importantes. Falou-se bastante de negritude, etc. Realmente a linha divisória está cada vez mais fragilizada, e quando uma pessoa oferece riqueza, nós nem percebemos se é de cor ou sem cor, o amarelo, o azul, realmente se sobressai a riqueza que as pessoas têm. Eu a felicito porque conseguiu mexer com muitas coisas em apenas 1 hora, e termino dizendo obrigado. Muito obrigada, Luiz. Obrigada. Tá. Boa noite a todos.